Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus mestres. Eu quero aqui, neste vídeo, contar um pouco da história deste povo alês. Em 5 de junho de 1999, no templo da cidade de Barreira, Bahia, o Trino Ajaran, Médio Pezelaia, junto com Adriano Jurumê, Mestre Manuel Silva, me entregou o templo de Aracaju, como entregou também a vários outros vice-presidentes da coordenação, Jurumê, a presença dos templos. Naquele momento, o Adriano Jurumê, Mestre Manuel Silva, estava a passar os templos para os seus vice-presidentes e assumindo a coordenação regional na Bahia e Sergipe, para que ele pudesse ter mais tempo, mais liberdade, mais condições de realizar o trabalho da coordenação. Naquela época, o trabalho sendo iniciado, nos primeiros momentos, pelo Trino Ajara de uma forma mais organizada. Então, em 5 de junho de 1999, assumi o templo e começou então a formação do povo aleso. Ainda estávamos no galpão provisório, na Avenida Alexandre Alcino, e esse templo aqui em Aracaju, que hoje é a nossa sede definitiva, em construção. Na madrugada de 24 de dezembro para 25 de dezembro de 1999, nós fizemos a mudança em definitiva daquele galpão provisório para esse templo em definitivo, trazendo a imagem do Cristo e colocando exatamente a 0 hora do dia 25 na sua base no centro do templo, como ainda hoje está. E naquele mesmo dia abrimos a corrente mestra, inauguramos o templo aleso em definitivo e abrimos a corrente mestra. Assim então iniciou a formação do povo aleso. Foi uma luta incessante, muito trabalho, muita dedicação, de um grupo pequeno de mestres. Éramos poucos, mas que encaramos juntos esta oportunidade e esta missão. Esse templo já estava em construção e só fizemos levar em frente, construindo o templo e, ao mesmo tempo, formando o povo aleso. Em fevereiro de 2000, o Trino Ajaran, em viagem para o Nordeste, passou aqui no templo de Aracaju, era o dia angelical, fez angelical conosco, tudo ainda precário, o templo ainda não estava construído, estava tudo em meia parede, não tinha piso, era areia, não tinha cobertura de palha, pá do radar. Mas foi um dia assim, muito importante, um dia histórico, porque naquele dia o Trino Ajaran pôde observar que este povo que nascia era um povo bravo, que tinha um grande compromisso com a espiritualidade, com a doutrina do amanhecer, com o Pasta Branca e com Jesus, e com a nossa mãe que está aí sente hoje. A luta foi incessante nesses 25 anos que esse ano completa, né? Uma luta grandiosa, incessante,
Podíamos até pensar em falar em difícil, mas eu prefiro ver com as oportunidades. Não tínhamos muita experiência, doutrinariamente falando, não sei a experiência de vida, mas o amor, a consciência da missão, a certeza de que estávamos no caminho certo, de que o Pai Santa Branca, que o ministro Aleso tinha um projeto para este povo e que este povo, bravo povo, Aleso, tinha um grande compromisso e uma grande missão. Por isso, encaramos esta missão, esta oportunidade, não como um desafio, mas como um projeto da espiritualidade, em que nós estávamos sendo somente instrumentos. Digo aos senhores e senhoras que não foi fácil, até porque para mim era uma grande mudança na maneira de viver, de ser, de agir. Eu venho de outro mundo, né, de outra linha, onde, para cumprir esta missão, resolvi largar tudo na vida material, inclusive a profissão, a carreira de magistrado, representando mais cedo, porém com o tempo, que já tinha, porque comecei a trabalhar cedo, para poder então ter a tranquilidade, a condição, o tempo de cumprir essa missão, de construir este templo, formar esse povo e levando a doutrina a vários outros cantos, em Sergipe e na Bahia. Estou lendo uma contagem do ministro Aleso com o Pasta Branca, com o ministro Jajarã. Claro que nada teria conquistado, nada teria alcançado se não fosse a somação de todos, e éramos poucos. Éramos poucos. Mas em nenhum momento tememos a luta, recuamos ou pensamos em desistir. Quanto maiores eram as dificuldades, os obstáculos surgiam, mais nos estimulava ao trabalho, ao despertar de uma nova consciência, a uma preparação, de uma maneira que não perdêssemos esta oportunidade e também de uma maneira que este povo pudesse resgatar toda uma herança transcendental. Quando eu falo povo aleso, falo dos que compõem o povo aleso, como componente aleso mesmo, nasceram como comunista aleso, como aqueles demais mestres, ninfas, que vêm de Jurumê, de outras transcendências que se somaram a nós. Então eu não distingo. Todos são importantes. Todos são importantes. Porque não se constrói, não se edifica um povo, um templo, uma estrutura desse porte sozinho. As lutas foram intensas, foram. As dificuldades foram grandes, foram. Mas tem uma coisa em mim que sempre foi muito importante, é não me apegar ao problema, não me apegar às dificuldades ou aos obstáculos, e sim me apegar à busca das soluções. Então, há muito tempo, já era assim, antes de conhecer a doutrina, sempre vi as soluções e não os problemas. Por isso que foi possível chegar até onde chegamos. Também precisei fazer uma grande transformação na minha maneira de ser, na minha personalidade, no meu amor, né, na minha disciplina. Então, eu diria que, ao tempo em que estava formando o povo e construindo esse templo,
eu também fui me reconstruindo para me tornar um adjunto Aleso que hoje sou. Ainda, ainda com muitas imperfeições, ainda aprendendo a ser adjunto, mas consciente, consciente da missão, consciente do compromisso. Ainda com este tempo em construção, muito pouco tempo de doutrina, o Trino Ajaran me concede a oportunidade de assumir o templo da cidade de Itabuna e de Ibrahipitanga, na Bahia, onde já coordenava. E não era fácil, porque isso aqui tudo estava em construção. Mas a missão do povo aleso não se reduzia somente a que essas terras Sergipe. E era preciso buscar a missão, realizar a missão, cumprir a missão, também no sul da Bahia, onde uma parte do povo aguardava. Ainda passei quase 4 anos coordenando Salvador, com tudo aqui ainda em construção. E nesses 25 anos de existência deste povo aleso, deste adjunto aleso, que vos fala, fizemos muito. Fizemos muito. E sempre fizemos muito com poucos, porque ainda não é um povo grande. Há 15 anos atrás, nós trouxemos as cabalas do Torigano da transformação com uma limitação de componente de povo muito grande, quase não sobrando ninguém depois desses trabalhos formados. Tínhamos preocupação se iríamos dar conta, se iríamos funcionar ou não. E, por incrível que pareça, essas 2 cabalas funcionaram muito bem. Muito bem mesmo. Talvez até um pouco melhor do que funciona hoje, com muito menos. Mas era necessário. Para muitos podia parecer vaidade deste adjunto, de querer trazer essas cabalas para esse templo, esse povo, com pouca condição, também em termos de quantitativo, mas era necessário. Por todo o projeto, que é a espiritualidade, que o Pai Santa Branca reservava e esperava deste povo. Então, só me restava uma coisa: não temer. Nunca desafiar, mas não temer. Assumir o compromisso, assumir a luta e partir. Partir sem medo, sem olhar para trás. E as críticas que eram feitas serviram de alimento para a persistência, para perseverar nesta luta. Lembro de quantos mestres não entendiam porque aparentemente tanta pressa em conquistar tudo com um povo tão pequeno. E a pressa não era minha. A pressa era da espiritualidade. Claro que os mentores nunca disseram exatamente o porquê. Só diziam
que era preciso avançar, que era preciso continuar lutando e conquistar, e trazer tudo a bem desta doutrina, a bem desta humanidade e a bem deste povo. Então, não teria eu como parar, nem como temer, e sim seguir em frente e na luta constante conquistar. Além da corrente mestra, todos os sandais, as cabalas, do Turigano e da Transformação. Em fevereiro de 2000, como eu falei no começo, o Trino Ajaran, em viagem para o Nordeste, passou aqui, o tempo em construção, e me perguntou se eu estaria disposto a, naquele ano ainda, fazer as consagrações aqui. Que nós viajávamos a Barreira ou para o Templo Mãe para fazer as consagrações. Muito difícil aquele tempo. As viagens difíceis, recursos limitados, risco na viagem, risco de acidentes, de assaltos, enfim. E eu não duvidei. Disse o Trino das limitações, estava todo em obra, mas que se esta era a determinação, era a vontade do Pasta Branca e do Trino, do comandante, nós iríamos enfrentar. Não sabíamos se ia dar conta e concluir com esses castelos devidos para a iniciação, mas não íamos perder a oportunidade. E assim fizemos. Corremos, intensificamos as obras, construímos castelo de iniciação, e em julho, acho que foi julho, por aí assim, estou bem lembrado da primeira data, vou verificar. Naquele mesmo ano 2000, nós fizemos a primeira iniciação. Não sabíamos o que era a iniciação, como era a iniciação, não tínhamos nenhum preparo, né? Mas não pestanejamos. Recebemos muitos mestres de outros tempos. E essa primeira iniciação foi, inclusive, feita a céu aberto, não deu tempo de cobrir os castelos. Foi algo muito bonito. E daí não paramos mais. Passando a fazer 2, 3, até 3 consagrações no ano para a formação desse povo. Depois, como eu falei, um povo já adiantado da formação, fomos trazendo sandais, trouxemos cabala, torigana, transformação, e enquanto isso, íamos caminhando lá do Trino, a Jarã, junto aos adjuntos Nerano, Galo Magno em Recife, Parlo, Zílcio, Olinda, e constantemente em reuniões com o Trino Ajarã, o Templo Mãe, na organização da coordenação geral dos templos do amanhecer. Então foi muita luta, muito trabalho paralelos. Esse tempo já estava também, assumiu depois, sul da Bahia, primeiro como coordenador, depois como adjunto de Itabuna e Guarapitã, como já falei. Enfim, até que em 2014, 2013, decidi, junto ao povo, de que podíamos construir a estrela cadente e trazer esta cabala. Parecia novo desafio, porque o povo era pequeno para dar conta do funcionamento dessa cabala todos os dias. E em 1º de maio de 2014, o Trino Ajaran inaugurou a nossa estrela cadente. São 10 anos de estrela cadente. A construção da estrela foi uma luta. Não tínhamos a área, não tínhamos o terreno, nem condições de comprar. Nós conseguimos
adquirir a área, uma negociação, com a detentora da área, a senhora Erlita, que já possuía a área, já morava nessa área como dona há mais de 40 anos, naquela época. Conseguimos negociar com ela, trocando em uma chácara que o meu sogro tinha lá em Japaratuba, e adquirimos a área da Estrela com também do Quadrante. Só que a do Quadrante hoje está ocupada pelo nosso irmão mestre Messias, mestre Fernando Messias, que resolveu dizer que a área é dele e eu não quis entrar em conflito. Nesses 10 anos de Estrela Cadente, eu diria que até 2019 funcionou bem, inclusive todos os dias, quando não formava, mas pelo menos passava a lei. Com a vinda da pandemia, o tempo ficou parado, quase fechado, quase um ano, e até hoje não conseguimos retomar o trabalho, os retiros todos os dias e, em consequência, não conseguimos retomar a Estrela Cadente. Nem que seja passada ali todos os dias, se limitando a alguns dias na semana. Mas não paramos de trabalhar. Primeiro ano de Estrela Cadente, nós funcionamos todos os dias formando o ritual. Depois muitos foram cansando, se afastando, se desinteressando, enfim, não quero entrar aqui no julgamento. E esta cabala passou a funcionar, cumprindo a lei, porque a lei permite que a passagem da própria lei, a leitura da lei, mas o objetivo maior mesmo é a formação do trabalho, para, com o ritual completo, formado, com pelo menos 14 esquifes, para que aconteça a desintegração e a reintegração, que é o objetivo daquela cabala. Mas não nos damos por vencidos, continuamos lutando. Esperamos em Deus, estou lutando muito por isso, para que este ano ainda a gente volte a funcionar a Estrela Cadente todos os dias, como o templo todos os dias. Dependerá muito da consciência do mestrado. Só que completamos nesse ano, 2024, 25 anos de existência do povo aleso, como em consequência também do adjunto aleso. Posso dizer a todos os senhores, mestres e ninfas, que se hoje a minha jornada na Terra encerrasse, eu diria que estaria completo, feliz, realizado, porque nesses 25 anos, como adjunto, fora mais 3 anos dele, comecei a desenvolver até assumir como adjunto, são 28, quase 29 anos de missão, eu me sinto uma pessoa, um missionário, um homem realizado e um adjunto realizado. Porque se não fez tudo que é a espiritualidade, que é a humanidade, o caminho transcendente, os mentores e os nossos irmãos, ainda em luz, esperam, nós fizemos tudo que nos foi possível. E continuamos lutando. Hoje a minha luta é, na formação desse povo, preparar o sequenciamento, para que mestres e ninfas, comandantes, estejam aptos, prontos a conduzir esta missão no dia que eu não mais puder estar à frente ou não estiver mais na Terra. Entendo que o comandante que não pensa no sequenciamento, né, ele talvez não sirva para ser um comandante, porque um dia nós não vamos mais estar aqui. E se eles ficar segurando tudo nas mãos, achando que somente eu, somente nós podemos fazer, deixamos de preparar outros comandantes com suas heranças para levar a obra em frente. Porque o importante não é o homem, não sou eu,
homem, Walter-Hilton, o adjunto Aleso. O importante é a missão. O importante é o povo. O importante é a jornada que temos pela frente. Esta doutrina, meus irmãos, é algo muito sério. Digo, aos meus 75 anos de vida, com toda uma larga experiência de vida, que enfrentou quase tudo nessa vida, eu não conheço nada tão sério quanto esta doutrina. Tão sério e tão preciso. Verdadeira ciência que nos dará a oportunidade de resgatar todo um transcendente e preparar uma nova vida para nós e para todos aqueles que a espiritualidade nos confia para a humanidade. Formado com homens simples, como foi a nossa mãe, Clarividente, a Neiva, como foi o Trino Ajaran, como eram os trinos, os primeiros adjuntos, homens simples, mas que com uma capacidade de amar, de trabalhar, de manipular, desinteressadamente, enorme. Então, meus irmãos, 25 anos como adjunto, 25 anos de povo aleso, o que eu tenho a dizer hoje? Se me perguntarem se hoje tivesse que começar tudo de novo, eu faria tudo de novo. Talvez da maneira melhor, né? Já com a experiência doutrinária que tenho hoje. Mas não teria nenhuma dificuldade de fazer tudo de novo, se necessário for. É claro que não é necessário mais fazer tudo de novo, porque tudo está pronto. Diria que esse povo é um acervo doutrinário, é um acervo transcendental. É uma história bonita desse povo. Cara, eu estou vendo aqui um resumo, né? Espero em Deus em outros momentos, com mais calma, contar essa história mais de forma detalhada. Mas eu quero deixar aqui esse registro, porque quem está chegando hoje, como paciente, como desenvolvendo, começando a sua jornada, né? Como aspirantes, enquanto é tudo pronto, não sabe da história, não sabe da luta. Quanto era bonito, gratificante ver na construção desse tempo, senhoras, jovens, crianças, pessoas idosas, de dia e noite trabalhando, ajudando na construção, pintando aquelas paredes, fazendo massa, carregando carro de mão, erguendo aquelas pedras, né? E tudo fazendo com muito amor, com muita dedicação, com muita entrega, o que hoje está faltando. Hoje está faltando essa entrega. Porque quem está chegando, está encontrando tudo pronto, não é que não valorize, não é que não valorize, é que também não veja a necessidade de se envolver mais. Talvez venham somente para cumprir a missão, o trabalho espiritual, né? Enfim. Mas tudo é fruto de um trabalho. Se chegamos até aqui, é porque tivemos a coragem de começar com poucos. Se edificamos templos, estrutura iniciática, uma superestrutura em termos de uma doutrina que não tem dinheiro, que não arrecada, né? Foi porque todos foram dando a sua parcela de contribuição. Na realidade, este templo, esta obra, não é minha, é do povo, é de todos vocês, é do povo aleso. Eu fui somente aquele que teve a feliz oportunidade de estar à frente, só isto. Talvez a menor parcela de contribuição seja minha, diante do meu karma, diante da minha história transcendental. Na realidade, fui um privilegiado, felizado, por ter tido essa oportunidade. E hoje me declaro um homem e um adjunto super feliz, realizado, pleno,
De maneira que estou muito tranquilo. Às vezes as pessoas perguntam, pensam que eu tenho um problema, que eu estou com dificuldade, que eu estou triste. Não, eu estou muito bem resolvido, muito bem realizado, feliz e consciente desta missão. Grato, grato e agradecido a Deus, ao Pasta Branca, ao Ministro Aleso, aos mentores e ao povo, a cada componente. Mesmo aqueles que já se foram, que não estão mais na doutrina, uns que partiram para o mundo espiritual, outros que se afastaram, enfim, ao adjunto Jurumê, que começamos juntos, ao Trino Ajaran, né, aos companheiros de jornada, agradecido por terem me preparado, me ensinado, me incentivado, me estimulado, me ajudado. Porque nada faria sozinho. A minha família, talvez, tenha sofrido a maior parte porque tive que me distanciar, viver mais para a doutrina do que meus próprios filhos, né? E que muitos não me acompanharam, não entendiam também, não eram da doutrina, não são da doutrina, não fazem parte da doutrina, somente dois, né, estão comigo. E muitas cobranças eram feitas porque eu tinha mais tempo para a doutrina, mais tempo para o Jaguar do que para eles mesmos. Mas tem que ser assim. Porque se eu fosse dedicar mais tempo para a família, eu talvez não tivesse feito o que fiz. Por isso eu sou grato à minha família por ter tido depois a compreensão. E hoje, graças a Deus, todos estão bem. Todos estamos em paz, em harmonia, né? Então é uma luta gratificante. Vale a pena, valeu a pena. E hoje eu diria que se fosse hoje o meu último dia na Terra, meu último dia como adjunto, eu estou tranquilo, estou feliz, estou realizado. Grato e agradecido a Deus e a todos. É claro que a luta não para, a luta vai continuar. Nesses 25 também, vivi intensamente ao lado do Trino Ajaran, ajudando o Trino Ajaran na organização da coordenação da CGTA. E em razão ele assumiu missão em Portugal, até levar o Trino a Portugal, que era o maior compromisso, levando as consagrações daquelas terras. Lá também tem componentes alesos, o povo aleso também está lá em Portugal, inclusive conduzindo templos. Eu não perdi uma só oportunidade. Quando o Trino desencarnou, eu que estive ao lado dele esse tempo todo, junto com o mestre Wilson e outros mestres ligados ao Trino, só tinha um caminho. Eu não podia virar as costas para a luta, para o trabalho do Trino Ajaran. Sabíamos, estava já previsto num documento chamado Estatuto, do que eles queriam. E então, junto com mais seis companheiros, estruturamos o Conselho de Arcanos, assumimos com o comando da doutrina nos tempos do Amanhecer, CGTA, e hoje essa instituição, dentro da doutrina do Amanhecer, mantém a doutrina, a parte que nos compete nos tempos do Amanhecer, em ordem, dentro das leis, dentro também da Tia Neiva, do doutrina Ajaran, sem nenhuma alteração. Tudo é conquista de um povo. Essa conquista é minha também, não. O fato de hoje ser um dos conselheiros da CTA, estar junto no comando da doutrina, com mais 6 companheiros, não é conquista minha, é conquista de um povo aleso, do povo aleso. Porque se esse povo não estivesse me dando suporte, eu jamais conseguiria. Por isso que hoje eu tenho a liberdade
de poder desbravar, viajar, assumir compromissos fora daqui, porque o seu povo está pronto. Tem responsabilidade, leva com seriedade a missão, está preparado, de maneira que tudo que é espiritualidade, tudo que o Pai Branca, a nossa mãe 408, que tem a Neiva, conquistou, está à disposição. E esse povo vem honrando. É claro, tem as dificuldades, cada dia é um dia diferente, tem as limitações, porque cada um também tem suas vidas, as suas obrigações, seus compromissos, suas dificuldades, né? Mas eu posso dizer assim que estamos em dia com a missão, junto ao Pasta Branca, junto ao ministro Aleso, junto à espiritualidade. Isso é tudo, porque entendo que o mais importante no homem na Terra, ele está consciência tranquila. Está consciente e tranquilo de ter honrado o seu compromisso, o seu papel, a sua jura transcendental. Eu jamais estaria aqui a falar essas coisas nesse vídeo se não tivesse com a consciência tranquila do dever cumprido. Embora saiba que tem muito mais para fazer ainda. Mas também saiba, também sabendo que outros mestres estão preparados para conduzir essa missão à frente. Então não vamos nos apegar ao cargo, eu não me apego ao cargo, né? E sim a missão. Porque se não houver esse desapego ao cargo, à posição, nós somos fadados a ver tudo se perder. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero concluir esse vídeo agradecendo a Deus, primeiramente, ao Pasta Branca, a Divina 408, nossa mãe clarividente, a Neiva, o ministro Aleso, o ministro Jaran, o ministro Jurumê, a todos os mestres e ninfas que colaboraram, que deram sua parcela de contribuição na formação deste povo, na formação dessa estrutura iniciática cabalística, aqui e nas demais regiões onde precisamos estar presente. Aqui, Bahia, Portugal, no Nordeste, no Ceará e hoje por todo o Brasil, junto com o Conselho de Arcano. Então, meu voto de gratidão, de reconhecimento a todos, né, sem distinção. Não quero citar nomes porque tem o risco de esquecer. Muitos que já foram embora, que já partiram, né, já desencarnaram, deixaram grandiosas e valiosas contribuições. Todas importantes. Desde aquele que varreu o chão do templo, aquele que fez doação material, financeira, aquele que me ajudou a fazer massa, me ajudou a colocar as pedras na parede, colocar o piso, enfim. Aqueles que estavam todos os dias a abrir os trabalhos, fazer os trabalhos acontecerem, todos têm um só peso de importância. Então, minha gratidão, meu respeito, meu amor, e que Jesus, que o Pasta Branca, o ministro Aleso, possa recompensar a todos. Salve Deus, até uma próxima oportunidade.